Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 35 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu sempre digo, obra basilar, fundamental para iniciarmos nossos estudos na área da mediúnica, na área da mediunidade, para compreender esses fenômenos espirituais. Bom, no capítulo de hoje, já indo direto ao ponto, vamos iniciar hoje o capítulo 4 da segunda parte, do Livro dos Médiuns, capítulo que se intitula Teoria das Manifestações Físicas. Nesse capítulo, veremos Kardec estabelece um estudo acerca dos movimentos e suspensões, que são as levitações, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. São esses os assuntos que Allan Kardec aborda nesse capítulo. Vejam como Kardec é preciso, como Kardec é minucioso, e ele leva a análise científica, lembrando que doutrina espírita é ciência. E Kardec leva a análise dos fenômenos num rigor impressionante, impressionante mesmo. Bom, vamos nós então. Iniciando no item 72 do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. E no item 72, Kardec inicia da seguinte forma: estando demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e outros corpos inertes e outros corpos materiais. Muito interessante, porque Kardec já começa nos lembrando que a existência dos espíritos já está demonstrada pelos fatos e pelos raciocínios. Já está demonstrado também que os espíritos podem interagir com a matéria, com os corpos inertes. E aí agora Kardec vai explicar como isso acontece. Continuando. Um pensamento se apresenta muito naturalmente, e foi o que tivemos, como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação, a qual estávamos longe de esperar, é uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião. Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais tenha vindo a ideia de algum. Reconhece-se sem esforço como é ela superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos e que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. Interessantíssimo, Kardec nos lembrando aqui que ele tinha ele e a equipe, ele está se referindo à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Eles tinham uma ideia já formulada acerca da interação dos espíritos com a matéria, eis que os próprios espíritos se manifestaram com uma ideia nova, com uma ideia própria, e que Kardec lembra que superior a deles, a da sociedade. Bom, muito interessante já esse início aqui que serve de introdução, Quero até marcar aqui, Bom, no item 73, Kardec avança. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pode ter sobre a matéria, que nos fatos de aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis pegar objetos e os transportar,
Era natural crer-se que o espírito se servia muito simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Aqui interessante, outras conclusões interessantes, porque Kardec lembra aqui que o que já foi estudado, né? A natureza do espírito, a sua forma humana, né? Que o espírito teria a forma humana, mas aqui, claro, seria a forma do duplo etéreo, a gente não pode esquecer disso, ou melhor dizendo, a forma perispiritual, através do duplo etéreo, haja visto que é o perispírito que forma o duplo etéreo, e esse sim tem a forma humana. Já comentamos e estudamos anteriormente, e claro, é bom sempre lembrar que Kardec não tinha consciência, ou melhor dizendo, Kardec não sabia acerca do conceito de duplo etéreo. Isso viria muito depois, no futuro, após a sua morte. Mas Kardec lembra assim de materializações aqui, inclusive de mãos que manuseavam, que apertavam, que davam carinho, que manuseavam objetos, inclusive instrumentos musicais. Kardec lembra tudo isso, tudo isso. Mãos que inclusive levantavam objetos. Mas então, neste caso, qual a necessidade de ter um médium, né? Olha só, se os espíritos podem eles mesmos interagirem com a matéria, pergunta muito precisa, pergunta muito própria, muito interessante para o momento, né? Mas então é uma pergunta muito pertinente. Mas então, neste caso, qual a necessidade de ter um médium? O espírito não pode agir sozinho? Isto porque o médium que pousa suas mãos, o mais frequentemente em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo que não as pousa completamente, não pode, evidentemente, secundar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. E aqui é interessante, gente, a evocação, como a evocação é importante. Olha só uma questão como essa, uma questão de tremendo esforço e raciocínio científico, técnico mesmo, eu diria. E aqui, naturalmente, Kardec entregando aos espíritos como uma parceria de solução do problema, né? Quando ele diz aqui, deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito, né? A ajuda deles a esse respeito, né? Os espíritos não têm algo a nos dizer? Claro que tem, e muito. Eis a importância da evocação. Bom, na questão 74, perdão, né, acabáramos de ler, de estudar, de comentar um pouquinho a questão 73, e na 74, que aí eles, a sociedade evocou São Luís para que ele respondesse algumas perguntas. Vamos então a elas. Item 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. Primeiro, olha só, interessante, né? A metodologia científica de não atribuir o conhecimento a uma só opinião, a um só espírito. Olha só, esse critério, isso é a aplicação da metodologia científica. São Luís respondeu, mas outros espíritos confirmaram também. Você não pode deixar a opinião só a cargo de um único espírito. Não na metodologia científica, tá? Que fique bem claro. Estou falando aqui de metodologia científica. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? O fluido universal é uma emanação da divindade? E o São Luís responde, né? O espírito de São Luís responde, não. Segunda pergunta, é uma criação da divindade? E a resposta, tudo é criado, exceto Deus. Interessante, aqui deixou claro, né? Ficou claro que sim, Deus criou o fluido universal, mas esse fluido não emana dele, ele criou.
Depois de criado, aí sim o fluido exerce as propriedades de que lhe são próprias. Bom, terceira pergunta. O fluido universal é, ao mesmo tempo, o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas materiais, tá? O fluido universal, né, o fluido cósmico universal, é aquela matéria primordial da qual tudo é extraído dela, inclusive nossos corpos, enfim, toda a matéria, tudo que é material. A tabela periódica, né, lá da química, você que gosta de química, né, a tabela periódica, todos aqueles elementos, o hidrogênio, o hélio, o oxigênio, o carbono, o cálcio, todos aqueles elementos, o plutônio, né, o urânio, todos esses elementos, na verdade, esses elementos químicos eles vêm do núcleo das estrelas, né? Os elementos químicos eles são forjados através de reações termonucleares nos núcleos estelares, né? Kardec não sabia disso nessa época, nem ele, nem nenhum outro cientista, ou físico ou químico. Hoje nós sabemos que, olha que coisa interessante, né? O carbono que compõe o nosso organismo, né? O hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, o níquel, enfim, todos esses elementos, aliás, os elementos que compõem o nosso corpo, né? O ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos e dentes, né? O nitrogênio nos nossos músculos e na estrutura do nosso DNA, o carbono que está na estrutura do nosso DNA, o cloreto de o sódio, o cloro, que forma o cloreto de sódio, né? O sal, que está no nosso sangue também, na nossa urina, que compõe o nosso corpo. Todos esses elementos vieram das estrelas, dos núcleos estelares, né? As estrelas, elas explodem, e quando elas explodem, elas espargem, por assim dizer, esses elementos químicos que formam nebulosas, que formam nuvens, que depois compõem outras estrelas e outros sistemas planetários. Foi assim que ocorreu conosco. Mas o próprio Sol, a própria estrutura das estrelas, que veio de uma matéria nebulosa, como eu acabei de citar um exemplo, mas a origem de tudo isso é numa matéria primitiva, né? Numa matéria inicial. E é dessa matéria inicial que o Espírito de São Luís está comentando, está falando de uma matéria subjacente, de uma matéria, ou seja, que é a origem de todo o princípio material, de todas as coisas, como ele mesmo comenta. Tá? Bom, quarta pergunta. Tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? E a resposta é seu elemento. Olha só, fluido elétrico. O que é o fluido elétrico? É a eletricidade, né? Na época de Allan Kardec, os elétrons ainda não eram assim propriamente conhecidos. Haviam-se já experimentos por parte de alguns físicos, alguns químicos, mas a estrutura do elétron ainda não era muito bem conhecida. Tanto é que Kardec, como todo e qualquer cientista da época, físico da época, atribuía-se a um fluido, porque sabia-se que existia uma corrente elétrica, as pessoas que levavam choque sabiam que era como se algo fluísse através do seu corpo, mas observe que ainda não existia o termo corrente elétrica, né? Campo elétrico, isso viria depois, né? Energia elétrica, isso viria depois, mas é óbvio que quando Allan Kardec refere-se ao fluido elétrico, ele está referindo-se à energia elétrica. É muito interessante nós entendermos que na doutrina espírita, toda vida que se tem fluido, esse fluido ele deve ser associado ao conceito de energia, que não era patente na época. É muito importante ter isso em mente, tá? Muito importante mesmo. Bom, quinta pergunta. Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Interessantíssima pergunta, viu? E lembrando, o próprio fluido universal nós podemos entender hoje como uma energia universal. Aliás, hoje, né, acho que vale a pena comentar já nesse momento um pouquinho,
Todos conhecem, né, a célebre equação energia igual a massa vezes o produto do quadrado da velocidade da luz, né? Ó. Energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Acho que vocês já conhecem essa fórmula aqui, né? Ó. Energia igual a massa vezes C ao quadrado. C em física representa a velocidade da luz, né? Então essa é a equação matemática mais conhecida, né, da relatividade especial, proposta por Albert Einstein, já demonstrada, inclusive, onde ele, na verdade, esmiuçando essa equação, bem como a teoria especial da relatividade, chegamos à conclusão de que a matéria é um estado condensado da energia, ou seja, tudo é energia. Inclusive, eu até costumo dizer que os cursos de ESD, né, eles vão ter que mudar, porque lá nos primórdios dos cursos de ESD tem aquela trindade, né, Deus, Espírito e Matéria, né, mas você precisa mudar, já tem que se mudar isso, porque nós sabemos que o mais correto seria Deus, Espírito e energia, disso que se compõe todo o universo. Então, repetindo aqui, para nos lembrar, né? A pergunta de número 5. Qual é o estado no qual o fluido universal ou energia universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Resposta de São Luís. Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Olha, observem bem, ó, incrível, gente. A relatividade restrita proposta por Einstein é de 1905. 1905. E olha só o que a relatividade diz, que tudo é energia, é um dos princípios, né, formal que vem da equação, né, que vem da equação E igual a mc ao quadrado, 1905, e aqui nós estamos em meados de 1860 e alguma coisa, tá? E olha só o Espírito de São Luís dizendo: em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeiam. Olha se não é a mesma coisa. Esse fluido universal que São Luís chama, que aí nós podemos chamar de energia universal, modificações dela geram a matéria. E é de fato o que acontece no universo. Muito interessante, né? Entretanto, São Luís continua, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplificação é o fluido que chamais fluido magnético animal. Então isso aqui é importante, porque isso impacta em tanta coisa mesmo. Fluido magnético animal. Esse fluido magnético animal nada mais é do que o que é trabalhado nos passes na casa espírita, é o que é trabalhado no magnetismo na casa espírita, é o que é trabalhado, lembra daquela senhora rezadeira, que os filhos chegam lá combalidos, doentes, sem comer, e aquela senhora faz aqueles movimentos com a plantinha, e a criança às vezes já sai pulando do colo, pedindo comida e pedindo para brincar. É manipulação dessa energia magnética animal. Claro que na linguagem de época, né, ou da época, o Espírito de São Luís usa o termo fluido, como nós já comentamos anteriormente. Então é muito interessante entender que aqui ele já comenta algo muito importante, que é esse fluido magnético animal, ou seja, energia magnética animal. E o nosso corpo é corpo animal. Portanto, é muito importante entender a partir de agora, deixar bem claro que nós possuímos essa energia magnética.
que é, na visão do Espírito São Luís, a forma, vou até repetir, ó, entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é essa energia magnética animal que nós possuímos. Nós e todos os animais também, tá? Possuímos essa energia que sim, pode ser manipulada, pode ser transmitida, pode ser potencializada, pode ser distribuída através da prece, através da vibração magnética, através do passe magnético, o passe espiritual, o puro, o passe misto. Vede como isso é interessantíssimo, muito interessante. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acho que já há muito conteúdo para pensar, para refletir, para estudar. Então, deixem aí suas dúvidas se as tiverem. Muita aula muito boa, né? Muito conteúdo, muito o que estudar e refletir. Bom, foi essa a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração de todas e todos. Amemos-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima aula. Tchau.